Meus queridos, nós aqui sentados ao redor desse fogão, com apenas a luz amarelada da chama iluminando nossos rostos. Vou aproveitar para contar uma história. Vocês que nasceram na era dos celulares e internet, até achem difícil imaginar como era o mundo quando eu era jovem, em 1967. Eu tinha apenas 22 anos, e o Brasil era muito diferente do que conhecem hoje. Naquela época ainda não havia luz elétrica na maioria das fazendas do interior de Minas Gerais. E as noites eram de um silêncio e uma escuridão que vocês jamais experimentaram. Era final de março. Lembro-me bem, pois havíamos acabado de colher o milho. O ar ainda carregava aquele cheiro doce e gostoso da terra mexida. Se misturava com a fumaça das fogueiras que fazíamos para queimar os restos da colheita. Eu morava com meus bisavós numa fazenda pequena, a cerca de 40 quilômetros de Uberlândia. Era uma região onde as casas ficavam tão distantes umas das outras que, à noite, você podia gritar por socorro e ninguém te ouviria. Naquela época, eu tinha o hábito de sair após o jantar, para verificar se o gado estava bem no pasto. Era um ritual que aprendi com meu pai. Um homem nunca deve dormir sem saber se seus animais estão seguros. A noite estava particularmente clara, com uma lua crescente que iluminava fracamente o terreiro da casa. O céu era um manto negro pontilhado de estrelas muito brilhantes. Vocês que estão acostumados com as luzes da cidade, que não conseguem nem imaginar. Saí de casa era por volta das 9:30 da noite, levando apenas uma lanterna a querosene para o caminho de volta. O barulho dos meus passos na terra batida ecoava suavemente, acompanhado pela sinfonia noturna que eu conhecia tão bem. Era grilos cantando em coro, o pio melancólico de uma coruja ao longe. Ah, e também de vez em quando o latido distante de algum cão das fazendas vizinhas. Eles ficavam alertando sobre algum bicho do mato que se aventurava perto das casas. E o cheiro do campo à noite tinha algo mágico, sabe? O cheiro da terra úmida e daquele aroma de fumaça de lenha que sempre pairava no ar vindo das chaminés das casas espalhadas pela região. Respirava fundo e sentia-me em paz com o mundo. Naquele dia eu caminhava pela estradinha de terra que levava ao pasto onde ficava nosso pequeno rebanho. Os bois estavam tranquilos, alguns deitados, outros pastando devagar. Eu fiz uma contagem rápida e estavam todos lá. Quando me preparei para voltar, aí que algo chamou minha atenção. No horizonte, na direção leste, havia uma luz diferente. No início eu pensei que fosse a lua, mas a lua estava do outro lado do céu. Depois pensei que pudesse ser algum carro na estrada distante, mas não havia estrada naquela direção. Era apenas mata fechada em morros. A luz era amarelada, como a chama de uma vela muito grande. Mas tinha um brilho constante, com a oscilação típica do fogo. Lembro que ficou ali por alguns minutos parada, enquanto eu a observava com bastante curiosidade. O estranho era o silêncio absoluto que se fez ao redor. Os grilos pararam de cantar. A coruja se calou. Até mesmo os bois levantaram a cabeça, olhando na mesma direção que eu, como se também sentissem que algo não estava certo. Então, lentamente a luz começou a se mover. Não era como o movimento de um avião ou balão. Era algo deliberado, controlado. Deslocava-se horizontalmente da esquerda para a direita numa velocidade constante, como se estivesse seguindo um caminho invisível no céu. Meu coração começou a bater mais rápido, e senti um frio na barriga que não era do vento noturno. Fiquei ali parado, hipnotizado, observando aquela luz misteriosa por cerca de 10 minutos. Ela se movia em linha reta por algum tempo, depois fazia uma curva suave, como se estivesse contornando algum obstáculo invisível no céu. Não fazia nenhum ruído que eu pudesse ouvir daquela distância. Os bois permaneciam inquietos, alguns mugindo baixinho, um som que eu nunca havia escutado antes. Era como se estivessem com medo. De repente, a luz parou. Ficou completamente imóvel no céu,
como uma estrela artificial. Foi então que percebi que ela estava se aproximando. Não rapidamente, mas de forma constante e deliberada, como se quem a controlasse tivesse me visto e decidido investigar. Senti um arrepio percorrer minha espinha e por um momento pensei em correr de volta para casa. Mas as pernas pareciam pregadas no chão. Já sentiu aquela sensação de estar sendo observado por algo que não consegue explicar? Pode me falar aqui nos comentários. Responderei todos. À medida que a luz se aproximava, pude perceber que não era apenas uma luz, mas uma estrutura mais complexa. Tinha a forma circular, como um disco, com luzes menores que piscavam ao redor da borda. Era difícil determinar o tamanho exato devido à distância, mas parecia ser considerável, talvez, do tamanho de uma casa grande. E o mais impressionante, ele movia-se sem fazer nenhum ruído, deslizando pelo ar como se fosse feito de algum material mais leve que o próprio vento. Quando chegou mais perto, pude ver que o objeto não era sólido como uma aeronave comum. Parecia ter uma superfície metálica que refletia a luz da lua de forma estranha, com uma textura que variava entre opaca e brilhante, como se fosse feita de algum material que eu nunca havia visto antes. As luzes na borda piscavam numa sequência regular: vermelho, azul, branco, e depois repetiam o padrão. O objeto parou a uma altura que estimei ser de uns 200 metros, bem acima do pasto onde eu estava. Ficou ali, suspenso no ar, completamente imóvel. Foi nesse momento que o silêncio se tornou ensurdecedor. Era como se toda a natureza tivesse prendido a respiração. Nem um inseto se mexia, nem uma folha balançava com o vento. Era um tipo de silêncio que parecia ser pesado, pois pressionava meus ouvidos e fazia meu coração bater alto como um tambor. Olhei para cima, tentando entender o que estava vendo. Minha mente racional procurava explicações. O que poderia ser aquilo? Mas nada do que eu conhecia poderia explicar aquele objeto silencioso e aquela capacidade de ficar completamente parado no ar. Aquelas luzes que pareciam ter vida própria. Foi então que aconteceu algo que me deixou sem fôlego até hoje. Uma luz branca, intensa como um holofote, desceu do objeto e me envolveu completamente, como se tivesse uma textura própria. Senti-me exposto, vulnerável, como se estivesse sendo examinado por uma inteligência que eu não conseguia compreender. A luz permaneceu sobre mim por talvez 2 ou 3 minutos, mas pareceu uma eternidade. Durante esse tempo, senti uma estranha calma tomar conta do meu corpo. O medo inicial deu lugar a uma curiosidade intensa, misturada com um sentimento que só posso descrever como reverência. Era como estar na presença de algo muito maior e mais antigo do que qualquer coisa que eu conhecesse. Então, tão abruptamente quanto havia aparecido, a luz se apagou. O objeto permaneceu ali por mais alguns segundos e eu pude ver sua silhueta recortada contra as estrelas. Era definitivamente circular, com uma pequena cúpula na parte superior e uma base ligeiramente côncava. Parecia ter cerca de 15 metros de diâmetro e sua superfície tinha um brilho metálico fosco. De repente, sem qualquer aviso, o objeto se elevou verticalmente com uma velocidade impossível. Em questão de segundos, havia se tornado apenas um ponto de luz no céu e depois desapareceu completamente, deixando-me sozinho no pasto com o coração disparado e a mente cheia de perguntas sem resposta. O silêncio continuou por mais alguns minutos, como se a própria natureza precisasse de tempo para se recuperar do que havia acabado de presenciar. Depois, gradualmente, os grilos voltaram a cantar, a coruja retomou seu pio melancólico e os bois se acalmaram. Voltaram a pastar como se nada tivesse acontecido. Cheguei em casa, era por volta das 11 da noite. Meus bisavós estavam se preparando para dormir. Quando perguntaram por que havia demorado tanto, não soube o que dizer. Como explicar algo que eu mesmo não conseguia entender?
Como descrever uma experiência que desafiava tudo o que conhecia sobre o mundo? Decidi não contar nada naquela noite. Fui para a cama, mas não consegui dormir. Ficava pensando em cada detalhe do que havia visto, tentando encontrar uma explicação lógica, mas sempre chegava à mesma conclusão. Havia testemunhado algo que não deveria existir. Era algo que não se encaixava em nenhuma categoria conhecida. Hoje, aos 77 anos, olho para trás e percebo que aquela noite foi um divisor de águas em minha vida. Não porque eu me tornei obcecado por OVNIs ou alienígenas, mas porque me ensinou a manter a mente aberta para o inexplicável. E vocês, se têm uma história parecida na sua família, ou se conhece alguém que já passou por algo assim, deixe nos comentários. Obrigado e até a próxima história.